da abordagem do nosso cotidiano, que é a questão do reajuste do fundo de garantia. Esse tema ele veio a ter uma abordagem, né, veio a ter um respaldo do STF no fim de 2013, porque o fundo de garantia, desde que ele foi imposto na Constituição de 88, que veio a surgir a questão do fundo de garantia, que antes era chamado tempo de casa, que foi substituído pelo fundo de garantia, né, que é a questão do 8% em cima da remuneração do empregado. Esse fundo de garantia, desde que ele surgiu, ele sempre foi reajustado pela chamada TR, taxa referencial, né? E no término de 2013, por essa taxa referencial, ela estava sendo reajustada abaixo da inflação, na média de 0,04%, quase zero, menos que a poupança, a OAB, junto com o governo, entrou com uma ação direta de constitucionalidade no STF, onde veio a ter um respaldo procedente, gerando esse direito ao empregado, ao trabalhador que teve um contrato formal na sua carteira de trabalho entre o período de 1999 a 2013, que são os 14 anos onde realmente essa taxa referencial esteve abaixo da inflação, entendeu? Então todo trabalhador no regime seletista, vamos ser bem claros, tá? O trabalhador que tem direito de ingressar com esse processo contra a Caixa Econômica, que é o gestor do Fundo de Garantia, é só o trabalhador que trabalhou em regime seletista. Então esse trabalhador que teve o contrato formal na carteira de trabalho entre 99 e 2013 tem legitimidade para propor essa ação de reajuste do Fundo de Garantia em face da Caixa Econômica Federal. Perfeito. Bom, a questão nesse país começou a haver uma transformação nas leis trabalhistas com o presidente Getúlio Vargas, né? Que ele criou 13º salário, criou várias garantias, não é, doutor? Certo. Hoje o trabalhador ele é muito protegido dentro do mercado de trabalho. Sim, sim. Não é verdade? Demorou para chegar nesse patamar, mas hoje em dia o trabalhador ele tem um respaldo grande. Tem algumas garantias, entendeu? Que hoje, né, se fazem. A questão do salário mínimo também, que houve uma demanda maior. Para mim, o melhor salário mínimo é não ter inflação, no meu ponto de vista, porque não adianta você ter o aumento do salário e a inflação ser superior ao aumento. Perfeito. A gente sabe que houve vários ganhos. Eu queria até depois entrar num tema que um ouvinte, semana passada, fez um questionamento, e não era o caso na época a gente abordar. Ela alega que depois da lei da empregada doméstica, né, muita gente perdeu o emprego. É isso, até nós abordamos até ano passado isso, né, Lucas? Assim que teve essa mudança na lei da empregada doméstica, que trouxe a obrigatoriedade de alguns direitos que a empregada doméstica não tinha, como horas extras, adicional noturno, isso, como nós bem abordamos aqui na entrevista, causou um alarme desnecessário, pois até hoje, já passado praticamente 2 anos dessas mudanças, nem tudo que foi discutido no Congresso Nacional foi realmente colocado no papel e passou a vigorar nosso ordenamento jurídico. Então, na verdade, até hoje, o que passou a ser obrigatório nesse tema da empregada doméstica foi a hora extra e o noturno, porque o Fundo de Garantia continua sendo facultativo ao empregador, o recolhimento, esse auxílio creche, auxílio acidente, ainda não estão vigorando. Então, basicamente, essa demanda, essa dispensa arbitrária por parte dos empregadores foi um alarme falso que, na minha opinião, ainda continua uma situação muito ainda por vir, né? Ainda não estourou nada essas mudanças, foram mudanças mínimas. Você vê, né, doutor, como há uma desinformação, né? Pode causar uma situação tão, né, demandadora, constrangedora. Então, informação mal passada causa realmente reações inesperadas, né, e desnecessárias. Mas voltando ao assunto, Lucas, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, tem direito também de ingressar com esse processo o empregado que não sacou ou que sacou também o fundo de garantia. Quero deixar bem claro que quem sacou o fundo de garantia, que trabalhou nesse período de 99 a 2013, também pode entrar com o processo requerendo esse reajuste. E esse reajuste, pelos cálculos, ele pode variar entre 60% e 80% do valor sacado ou do valor que se encontra depositado na conta vinculada. Nossa. Inclusive o aposentado que também trabalhou nesse período, mesmo aposentado, também tem direito de entrar com esse processo. Então é a forma geral. O empregado trabalhou em regime seletista
entre 99 e 2013, sendo aposentado, tendo sacado ou não o benefício do fundo de garantia, pode entrar com processo. Tá? Agora, é uma ação que... Cabe qual atitude do funcionário que está dentro deste caso que o senhor está citando aí? Na verdade, procurar o advogado, ele precisa de quê? Está a princípio, munido de quê? A documentação básica para entrar com esse processo, tudo cópia: identidade, CPF, comprovante de residência, no caso o cartão do PIS e o extrato do fundo de garantia, que pode ser retirado ou diretamente na Caixa Econômica ou pela internet, no site da Caixa, que eu até aconselho tirar pela internet, porque pelo número de demanda, pela quantidade de pessoas, a Caixa Econômica, pelo que eu sei, não está tirando mais o extrato para esse empregado, para esse cliente do bancário. Eles estão já remetendo aquele cliente para retirar esse extrato diretamente pela internet, que é possível. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, agora, a partir dessa ação direta de constitucionalidade que foi ajuizada no STF, o índice que tornou agora legítimo para reajustar o fundo de garantia foi o INPC, que é o índice de consumo, que é o índice que está sempre girando em cima da inflação, que hoje está em média de 6,67%, e a taxa referencial, que era anteriormente tarifa utilizada, estava em 0,04%. Então é uma diferença muito grande, Lucas, é muito grande. É uma ação que, segundo pesquisa, pode gerar um prejuízo ao erário público na faixa de 2 bilhões de reais. Então, eu estou até falando com o cliente... Já gerou jurisprudência isso? Já tem jurisprudência firmada, e por isso que sindicatos de todo o país já entraram com milhares de processos, e advogados particulares também estão ingressando com esses processos. Mas, doutor, o problema é isso aí, o tempo disso também, né? Então, Lucas... esse é o grande problema. O cliente, quando entra no escritório, já pergunta: mas doutor, quanto tempo leva um processo como este? A gente tem que ser bem claro que a ação judicial no nosso país já é uma questão que tem muita paciência, já é demorado, por questão inerente à nossa justiça. Agora, a ação contra o governo demora ainda mais, né? Então, a ação contra o governo, por ser contra a Caixa Econômica, necessariamente tem que ser ajuizada na vara federal, né? E cabe recurso. Vamos supor, aqui, para quem reside em Itatiaia, Resende, Porto Real e Coatis, tem a primeira instância. Tem que entrar na Vara Federal de Resende, que engloba todos esses municípios, que é a primeira instância. Vamos supor que essa ação seja julgada procedente em primeira instância. Cabe recurso, no caso, para o TRF, que é em segunda instância no Rio de Janeiro. For julgada procedente, ainda pode ir em Brasília. Vamos botar aí Então, realmente é uma ação que pode demorar aí anos. Entendeu? Na boa vontade, uns 5 anos, né? Eu digo para os clientes que seria uma poupança forçada. Vale a pena porque é direito do trabalhador. Tem que ingressar com esse processo. Até porque quando sair, uma poupança forçada que pode até gerar um benefício, a pessoa não está esperando aquele dinheiro. Né? Existe aí, nesse caso, uma saída coletiva? É melhor você entrar de forma coletiva ou você entrar de forma individual? Não vai fazer diferença isso? Então, Lucas, na verdade, está até sendo discutido. A Caixa Econômica, ela tem feito em sua defesa, ela tem impugnado essas ações coletivas ajuizadas por sindicato. Porque só quem tem legitimidade para ajuizar a ação coletiva é sindicato. Advogado não pode ajuizar a ação coletiva. Ele pode montar um grupo e entrar com várias ações individuais. Então, teoricamente, pela jurisprudência, por enquanto, só as ações que estão sendo legítimas no Judiciário Federal são as ações individuais. Porque as ações coletivas ajuizadas por sindicato estão sendo impugnadas. Por enquanto, não teve resultado definitivo se essas ações vão ser improcedentes e necessariamente vão ter ser ajuizadas novamente de forma individual ou se vão assim julgar procedentes. Mas, a princípio, os sindicatos estão entrando com ações coletivas e os advogados com ações individuais. Perfeito. Também não altera isso, né? Não altera, questão de agilidade no julgamento. Não, porque simplesmente o sindicato, por ser um órgão que tem legitimidade para entrar com ação por trabalhadores daquela categoria, ele, por ter essa regalia, digamos assim, né? Regalia prevista em lei, ele tem legitimidade para entrar com ação de centenas, milhares de trabalhadores, coisa que o advogado não pode fazer, só com ação individual. Então, cabe ao trabalhador, né, agora tomar essa atitude, né? Procurar os seus direitos. Procurar os seus direitos, e é aquilo que o doutor falou, é uma poupança forçada. Demora, mas um dia sai, né? Um dia sai.
Com certeza. Como muitos outros processos demoram, mas um dia sai. Perfeito. Mais alguma coisa para acrescentar nesse tema aí? Então, nesse tema, basicamente, uma outra situação também importante é que o trabalhador, ele tem um prazo para ingressar com esse processo, que é chamada prescrição trintenária. E tem até 30 anos para entrar com esse processo. Entendeu? Mas eu aconselho ao trabalhador, o quanto antes, enquanto o nosso governo, o STF, está declarando legítima o ajuizamento desse processo, eu aconselho o trabalhador que tiver tempo, que puder, procurar um advogado o mais rápido possível. Tá? Então, basicamente, o tema é esse. É uma situação até curta, entendeu, Lucas? Não tem muito mistério. Então, realmente, em conversa com o Rafael, com vocês da rádio, nós resolvemos trazer esse tema, porque é um tema que está tendo muita abordagem. Trabalhadores ligando todo dia para o escritório, perguntando sobre isso, quem tem direito, se realmente está sendo julgado procedente, se por acaso é só um alarme falso criado pela mídia, não. Então nós viemos aqui esclarecer que realmente é um direito existente e plausível e sólido. Vamos só para o ouvinte, às vezes, que está ligando o rádio agora, dar uma recapitulada aí com relação ao período. Ao período que pode ser reclamado isso. De 99 a 2013, que são os últimos 14 anos, onde essa taxa referencial está abaixo da inflação. Independente do ano, dentro desse período, quem trabalhou de carteira assinada... Entre 99 e 2013... Seletista, né? Seletista, pelo regime da CLT, né? A gente fala isso porque tem o seletista e tem o estatutário. E também tem recolhimento do fundo de garantia. Mas no caso, só o seletista, que trabalha na CLT, entre 99 e 2013, que pode entrar com esse processo. Perfeito, então. Então, os ouvintes aí, né, tomem a atitude, né? Mais uma vez, vamos falar da cidadania, né, dá trabalho, mas seja cidadão e corra atrás dos seus direitos, né, doutor? Com certeza, não vou deixar nada para o governo. Aproveitando, doutor, a sua presença aqui, que se não for abusado de sua boa vontade, né, é um tema que está aí na boca de todo mundo, já recebi vários comentários aqui no Face, e aonde você vai, em qualquer esquina que as pessoas estão discutindo isso, há legitimidade num clube de futebol que tem um problema na área desportiva, e existem os seus tribunais para que isso seja julgado, ele entrar na justiça comum? Então, na verdade, essa questão foi até indagada por muitos torcedores, né, que são leigos nessa parte jurídica. Na verdade é o seguinte, o que aconteceu, Lucas? Para ser bem direto e concreto, essa questão dos pontos que a Portuguesa veio a perder, que veio a tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, essa ação foi julgada na Justiça Desportiva, que é a justiça especializada em 2 instâncias. Ela foi julgada em primeira instância pelo magistrado favorável ao Fluminense e pela perda dos pontos da Portuguesa, e de forma unânime, em segunda instância, pelo pleno do SJD. Né? Todas por unanimidade. Unanimidade. Então, na verdade, o que acontece? O torcedor da Portuguesa, do Flamengo, que entraram com o processo de justiça comum, eles se utilizaram do Estatuto do Torcedor. E o Estatuto do Torcedor, ele é regido pela justiça comum, não pela desportiva. Então, eles utilizaram o artigo, se não me engano, 2552, que o torcedor tem legitimidade para propor uma ação quando vê o seu clube ou ele como torcedor prejudicado. Então, o justiça comum, ele viu que tinha pertinência aquele pedido e suspendeu aquele julgado da desportiva. Mas não existe uma lei da FIFA que ela impede que a instituição recorra à justiça comum para assuntos do desportivo? Então, ressaltando mais uma vez, não foi uma instituição que ajuizou esse processo. Foi o torcedor. Foi o torcedor, entendeu, Lucas? Só quem tem legitimidade seria o torcedor. Vai ser eterno, então. Inclusive, essa questão pode até ocasionar a suspensão do brasileiro. Porque eu não sei se todos os torcedores que acompanham futebol, que gostam de futebol, têm noção, mas no ano de 2000, que houve aquela Copa João Avelange, foi justamente porque o Brasileirão estava suspenso. Porque na época o Gama, que se sentiu prejudicado, entrou com processo. Doutor, e veio a suspender o campeonato. Com propriedade esse assunto. Eu assisti a ESPN, apesar dela sempre se postar contra o Fluminense nessa história, que o Fluminense não tem absolutamente nada. O Fluminense não fomentou nada. Quem fomentou a denúncia foi a CBF. Justamente. Quando localizou o Fluminense, quando seria envolvido diretamente com esse resultado, é lógico. Só voltou na questão de 2000 aí. O Paulo Vinícius Coelho,
que é jornalista da ESPN, tem até isso no YouTube para quem quiser ver, que as pessoas julgam o Fluminense é tri-beneficiado. Nos 3 casos do Fluminense, não foi ele que fomentou a volta dele. Foi o Clube dos 13 em 2000. Em 2000 foi o Clube dos 13, porque ficou inviável por causa da questão do Gama. Justamente. Em 96 foi a questão do Corinthians do telefone, que havia uma dúvida de resultados, que pegou o presidente do Corinthians com o presidente do Atlético Paranaense, falando em acertos de resultado, deu uma queda do campeonato e a volta do Fluminense. Justamente. Eles tiveram que fazer o campeonato para não prejudicar, né, a quem tinha caído, porque havia irregularidade dentro de alguns jogos que acabava atrapalhando o clube que tinha caído. Não voltou só o Fluminense, voltou o Bahia, junto com o Fluminense. Em 2000, não foi só o Fluminense beneficiado. Foram mais 2 clubes que também foram convidados para participar do torneio do João Avelange. Ficou 3 divisões. Justamente. E não era Campeonato Brasileiro. Era Taça João Avelange. Eu sei que isso vai dar muita discussão ainda, Lucas. Inclusive, a minha opinião como advogado, não como torcedor, mas como advogado, é que a próxima Série A do Brasileirão, eu acho que vão ser disputadas por 24 times. Na minha opinião, nenhum time vai rebaixar esse ano e os 4 da Série B que subiram, junto com o Palmeiras, vão disputar a Série A, razão pela qual serão disputados 24 clubes. Eu acho que essa é a minha opinião. Perfeito. Seria a saída plausível. Plausível, para não falar que teve algum time ou 2 beneficiados. Perfeito. Agora, então tem que tirar, né? Tem que tirar essa carga em cima do Fluminense. Né? É porque não utiliza aspecto histórico, rivalidade, é complicado. Futebol é igual a religião, é difícil discutir. Eu sei, mas é o que o Paulo Vinícius Coelho falou, o seguinte, o torcedor, a gente aceita isso. Agora, a imprensa fazer esse tipo de carga, né? Quem tem acesso à informação, quem sabe que na verdade a história não é essa, né? Realmente. E fomentou ao ponto de torcedor do Fluminense ser agredido na rua. Que agora deu uma melhorada. O jogador tem que ter segurança no aeroporto. Que tá agora deu uma melhorada. Né? Esfriou um pouco essa situação. Esfriou. Mas lá em dezembro, no final do ano, no início do mês de janeiro, era até complicado você sair com a camisa do Fluminense na rua. Então tem que ter um cuidado danado. Informação é tudo. Doutor, tem uma pergunta da Mary do Rio de Janeiro. Olha só, ouvinte nossa do Rio de Janeiro. Bacana. Né, muito obrigado, querida. E a gente sabe do sucesso da nossa web aí, das cidades circunvizinhas, estado, Brasil, mundo afora. Vamos lá. Trabalhei durante 4 anos e o fundo de garantia ficou preso, pois eu pedi conta. Fui na Caixa Econômica, eles me informaram que eu só posso retirar o fundo de garantia se ficar 3 anos sem trabalhar. Existe alguma outra forma legal ou entrando na justiça para retirar o meu dinheiro? Boa pergunta. A Mary do Rio de Janeiro. Mary, bom dia. Da cidade do Rio de Janeiro. Mary, é o seguinte, a legislação, ela nos traz que o empregado que pede demissão, né, que é aquela dispensa motivada pelo pedido do empregado, realmente ele tem o fundo de garantia retido. E só pode sacar em algumas situações. Uma é essa que a própria Mary ressaltou, que no caso, ficando 3 anos ininterrupto sem trabalhar de carteira assinada, é um dos motivos que poderia sacar o benefício. Mas esse não é a única razão legal que possa sacar do benefício retido. Tem outras situações, como a aquisição da primeira casa própria, tá? De quem não tem uma casa própria pode sacar esse fundo de garantia retido. E também causa algumas doenças incuráveis, como câncer e outras elencadas na Previdência Social, que também ensejam o saque do fundo de garantia. Então seriam algumas opções para o saque desse fundo retido. Mas realmente tem plausibilidade, a legislação nossa traz esse assunto, que realmente quem pede demissão não pode sacar o fundo de garantia pelos 3 anos que fique sem trabalhar de carteira assinada. Bom, eu espero que tenha aí, né, tirado suas dúvidas. Muito obrigado, ouvinte nossa do Rio de Janeiro. Tem gente aqui de Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, Barra do Piraí. Muito obrigado pela audiência, pelo programa ao seu lado, no 3º ano, né? Nós estamos aí já no 3º ano aqui na Itatiaia FM, graças a Deus com uma grande audiência. Doutor, são 10 horas e 49 minutos,
considerações finais, tem alguma coisa para acrescentar? Por favor, deixe aí o seu endereço. Alguém que precise procurar o senhor, né, queira um contato com o senhor, deixe, por favor, o seu endereço, o seu telefone. Vamos lá. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, sempre. É um prazer estar sempre aqui sendo entrevistados, podendo esclarecer para o ouvinte assuntos interessantes que estão sendo abordados no cotidiano aqui na Rádio Itatiaia FM, né? Com ouvintes debatendo pela rede social, seja por telefone. É muito bacana essa interação, né? Interagir com o ouvinte, interagir com a pessoa que tem dúvida. E a consideração final que eu faço é só ressaltar novamente, quem entrou agora, quem começou a ouvir entrevista, nós estamos chegando ao fim, tem direito a ajuizar essa ação do reajuste quem trabalhou entre 99 e 2013 de carteira assinada, sendo empregado formal e pelo regime da CLT. E os documentos necessários para ajuizar essa ação, novamente digo, cópia de identidade, CPF, comprovante de residência, cópia do cartão de PIS e o extrato do fundo de garantia do período que vai requerer o reajuste, né, que foi o período trabalhado compreendido entre 99 e 2014, que pode ser retirado no site da Caixa Econômica Federal. Vou até passar aqui para o ouvinte, www.caixa.gov.br/FGTS. Ali o empregado com os seus dados, números de PIS, CPF, pode fazer a impressão do seu extrato do fundo de garantia. Eu estou à disposição de qualquer dúvida. O telefone do meu escritório é 3352-7054. Nós estamos localizados aqui na rua principal, Prefeito Assunção, número 39, ao lado da Caixa de Ração do Elcio. Será um prazer ajudar quem tiver qualquer dúvida, seja só tirar dúvida ou ajuizar a ação. Estou à disposição. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Valeu, doutor. A gente que agradece e esperamos aí que o senhor venha mais vezes esclarecer aí a dúvida dos nossos ouvintes. Eu vou com uma musiquinha rápida e volto para encerrar o programa ao seu lado, né, nesse dia 28 de janeiro de 2014, com este calor maravilhoso que nós estamos vivendo, né? Esse verão está intenso. Esse verão está intenso, Tá né? intenso. E sempre com alerta, né, que a gente sempre fala aqui. Esse caso que a gente citou no começo da entrevista, que nem era o tema, o doutor teve a gentileza, né, de nos ajudar na conversa. Esse caso da presidente Dilma aqui nessa visita a Lisboa, isso num país mais sério seria cobrado à ponta do lápis, né? A população, ela tem que estar atenta e exercer a cidadania contra esse tipo de coisa. A gente não pode achar banal, normal isso, entendeu? E ser contra também o tal do cartão corporativo. Não existe nada que tenha que ser escondido de quem paga a conta. Com certeza. Quem paga a conta é a população brasileira. Esses dias, doutor, só para encerrar, eu estava numa fila de supermercado, comentando com uma senhora na frente, eu já até disse isso aqui na rádio, sobre a questão dos impostos do Brasil. Tinha um senhor aposentado atrás de mim, eu não pago imposto. Eu não pago imposto. Eu falei, o senhor paga sim. A hora que o senhor terminar de fazer sua compra, tem o trabalho de pegar a nota fiscal e olhar ali, que agora é obrigado a constar todos os impostos na nota. O senhor vai ver ali que numa compra de aproximadamente R$300, o senhor vai pagar 100 ou mais só de imposto. Inclusive, até se você tema, Lucas, essa questão da transparência nos impostos acerca de todos os produtos adquiridos, sejam veículos, sejam feijão, arroz, isso foi copiado do direito europeu. Porque na Europa, todos os países, você compra uma bala que for, aparece naquele extrato que você pagou algum imposto sobre a bala, tudo transparente, coisa que o nosso governo não tinha. Achei muito interessante isso. Muito interessante. E tem mais, que é mais grave. Tem supermercados que era obrigado a colocar cada produto, cada item que você compra na nota, ao lado o valor do imposto. Não, eles pegam, somatizam aquilo e dão o valor final. Quer dizer, não esclarece. Isso não é transparência. Isso não é transparência. Transparência. Apesar de que você ter o valor que você está supostamente pagando, você não sabe os itens, né? Você quer tem uns que são mais... Se você pagou um IOF, se você pagou um ICMS... Justamente. Tem que saber se está pagando. Né? Então, eu sempre falo aqui, é um país que cobra imposto da Suíça, da Noruega, e é um país que presta o serviço público em contrapartida
de país de terceiro mundo, de país subdesenvolvido. Mas isso aí é uma questão da população, de ganhar consciência e cobrar mais. Não adianta, como dizia Nero, ao povo pão e circo. O pão já está aí, que é a Bolsa Família. E o circo vai vir com a Copa do Mundo. Isso aí é uma vergonha. O programa Ao Seu Lado volta já já para o encerramento do programa.